Olá, meus filhos, e bem-vindos a mais uma aula da comunidade Belefúria. Eu sou Felipe Chaves, eu sou o dono da Fúria e Tradição. Acertamos as aulas que estavam atrasadas comigo, em motivo da mudança que nós fizemos, e toda uma readequação a uma dinâmica da casa. Algumas coisas foram acontecendo a mais, por exemplo, meu filho teve pneumonia, nós estamos em uma localidade bem fria agora, então foi necessário um cuidado a mais com ele, uma atenção dedicada maior para ele, até a sua plena recuperação. Tá? Já acabou os dias de tratamento, entretanto, a Simples ainda está com umas aulas atrasadas. Ela não conseguiu voltar a se colocar no cronograma que nós temos aqui. Como vocês sabem, toda semana nós temos aulas minhas e da Simples Ibera, mais um e-book com os temas que eu e ela escrevemos. Então, eu vou pedir que vocês tenham um pouco mais de paciência. Em breve, eu acredito que essa semana agora comecem a sair as aulas dela. Ela já vai acertar o passo com vocês. Vocês não vão ficar sem as aulas dela. Tá? A partir da semana que vem, eu garanto para vocês, eu estou dando a minha palavra, dizendo que teremos as aulas da Simples e Bela sendo recolocadas aqui na nossa comunidade normalmente. Tá? É interessante eu falar sobre a questão de que eu estou dando a minha palavra, porque esse é o tema da nossa aula de hoje. Vai ser uma aula principalmente voltada para os homens. Eu quero falar sobre a importância da palavra de um homem na sociedade. Nós precisamos lembrar de uma característica simples, mas essencial da natureza humana. As pessoas ficam nervosas conosco se nós mudamos de opinião com muita frequência. Isso se dá porque, ainda que sejamos seres individuais, nós somos naturalmente inclinados para comportamentos sociais coletivos. Então, é extremamente necessário que a gente tenha pessoas em quem possamos confiar. Dessa forma, as pessoas que mudam sempre de opinião, que não mantêm uma palavra sobre o que é dito, podem não ser confiáveis em conflitos realmente sérios entre grupos. E isso vai invariavelmente levar ao conflito e à destruição do grupo a qual as pessoas estão pertencendo. Existe uma ideia muito interessante, né, entre as pessoas, que elas pensam da seguinte forma: não, eu não vou me posicionar, eu sou neutro, né, eu não quero assumir A nem assumir B. É interessante que as pessoas que fazem isso, na verdade, elas estão com a preocupação de não entrar em conflito com os outros, elas não querem entrar em choque de opiniões, elas querem, na mentalidade delas, navegar habilmente entre situações e não serem afetadas. Entretanto, o que a ciência comportamental nos mostra é que as pessoas que fazem isso, elas acabam não sendo confiadas nem por A e nem por B. Ambos os grupos desprezam a pessoa que tenta se manter neutra em todos os momentos. Então, dessa forma, se você tenta, com o seu comportamento, não criar problema na sua vida se mantendo neutro, o que você vai fazer, na verdade, é destruir a sua própria reputação assim. É necessário assumirmos posturas e mantermos essas posturas. Isso se dá por uma questão muito tranquila. Ao contrário do que as pessoas pensam, o comportamento mais importante dos indivíduos é demonstrar que ele é confiável. Para que as relações sociais possam ocorrer, você tem que demonstrar de alguma forma que você não vai trair a pessoa dando uma facada nas costas dela, puxando o tapete dela em algum momento. Nós fazemos isso por meio de empenhar nossa palavra. Isso é muito importante para os homens. Nós sabemos, já estudamos aqui na comunidade várias vezes, que tudo de valor na sociedade foi construído pelos homens. Isso não quer dizer que as mulheres não tenham valor ou não tenham um papel importante nessa construção. Entretanto, sempre foi um papel que coube aos homens fazer isso em primeiro lugar. Então, por isso que existe uma pressão social tão grande para os homens, principalmente, em manterem suas palavras. É interessante que normalmente nós sempre queremos pessoas que não sejam muito além da gente em termos comparativos. Por exemplo, relacionamentos. Por exemplo, em homem ou mulher, eles nunca querem que a mulher seja. O homem não quer que a mulher seja mais inteligente, a mulher não quer que o homem seja mais inteligente. Entretanto, nas relações, uma das coisas que as mulheres mais querem nos homens é que eles sejam mais confiáveis do que elas. Isso é um fator extremamente importante na escolha de alguém para uma relação por parte da mulher.
Então, sendo assim, é por isso que as pessoas são tão cautelosas quanto a adoção de novas crenças. Tem um livro muito interessante chamado Society of Mind. E lá o cientista que escreveu, ele tem um insight muito poderoso. Ele fala que uma das funções do self, lembrando que self é uma ideia psicanalítica, né? É impedir que mudemos muito rapidamente. Então, dessa forma, nós somos programados para não mudar. Porque além das funções sociais, né, das razões sociais estratégicas que eu já apresentei aqui, falando sobre que manter a palavra, manter uma postura única é essencial para o desenvolvimento de relações, qualquer tipo de relações, há uma outra razão que lutamos em mudar de ideia. Isso evita que sejamos enganados por charlatões. É interessante porque manter a ideia toda de manter a palavra, a disposição de manter uma palavra, de você não mudar aquilo que você diz, não é apenas em função para o outro, mas também tem uma função protetora de você mesmo. Mas por que isso? Bom, se você mantém uma crença, seja ela qual for, isso significa que, obviamente, essa crença não te matou. Pelo menos não ainda. Então, todo viés de confirmação do status quo é a criação de um sistema voltado para que você mantenha as crenças que criaram um padrão que permitiram a sua sobrevivência até esse momento. Dessa forma, também impede que você mude de crenças, que você mude a sua palavra e a sua postura para novas crenças que potencialmente podem colocar sua vida em risco e podem levar à sua morte. Então, evolutivamente, aquilo que você acredita até agora e que te manteve vivo é bom. Então, nós sofremos pressões internas para manter esse comportamento e não mudarmos. A pessoa justamente que muda toda hora é a pessoa mais sujeita a ir contra a sua própria capacidade de sobrevivência. Tem dois biólogos evolucionistas que eles colocaram, tá? Eles fizeram uma citação muito interessante. Eu vou colocar o artigo aqui para você ver, para você poder ler, e eu vou ler essa citação do artigo deles. Olha, os indivíduos não são facilmente manipulados. Os humanos se envolvem em raciocínio motivacional, ignorando ou descontando informações que contrariam suas crenças anteriores. Tal raciocínio motivado pode ser uma forma de vigilância informacional, protegendo os indivíduos de adquirir ideias implausíveis. Então, em suma, você é feito para descartar novas ideias, para que você não corra o risco de que essas novas ideias possam colocar em risco a sua sobrevivência e muito menos colocar em risco a sobrevivência da sua descendência. Mas vamos continuar na visão psicanalítica sobre essa questão, tá? O inconsciente, ele não se importa com felicidade, nem tristeza, nem presente, nem balas. O inconsciente só tem um único objetivo, que é proteger o ego, proteger o status quo. Porque o que motiva o inconsciente seria não mude e você não morrerá. Claro que se defender contra mudanças nem sempre é uma boa ideia, mas serve a um propósito. Curiosamente, alguns pesquisadores descobriram que nas sociedades mais industrializadas, principalmente, na verdade, nas sociedades mais industrializadas, mas vamos continuar na visão psicanalítica sobre essa questão, tá? O inconsciente, ele não se importa com felicidade, nem tristeza, nem presente, nem balas. O inconsciente só tem um único objetivo, que é proteger o ego, proteger o status quo. Porque o que motiva o inconsciente seria não mude e você não morrerá. Claro que se defender contra mudanças nem sempre é uma boa ideia, mas serve a um propósito. O interessante estudo com sociedades de caçadores e coletores modernos nos dá alguns insights, algumas possíveis explicações também para esse comportamento das pessoas. Foi dado para os membros dessa sociedade de coletores e caçadores 2 esquilos de cores diferentes para que eles fizessem fogo com esses esquilos. Depois foi perguntado se as pessoas queriam trocar esses esquilos e os pesquisadores mediam um determinado tempo. O que se descobriu foi que quando esse estudo era feito com essas sociedades e não com as sociedades industrializadas atuais, os caçadores-coletores trocavam as cores entre si na metade do tempo que era feito pelas outras comunidades atuais. O que isso significa? Isso significa que esses grupos, tá, de caçadores-coletores, eles não conferem o fenômeno de dotação.
aos objetos. Dotação seria algo como você atribuir um valor específico a alguma coisa. O que nós percebemos é que nas sociedades industrializadas da qual nós estamos inseridos e vivemos hoje, elas veem objetos como extensões de si mesmas, elas conferem dotação aos objetos. E as pessoas são programadas para fazer exatamente isso com aquilo que acreditam e aquilo que falam, as suas posições. Nós entendemos as posições com dotação, por meio da dotação. Então nós entendemos as nossas posições como partes integrantes de nós mesmos. Então é por isso que os homens eles são muito mais suscetíveis à quebra da palavra. Os homens eles são muito mais socialmente eles são muito mais cobrados para que eles sempre mantenham as palavras. É necessário que o caráter do homem seja íntegro. Nós costumamos dizer que o caráter de um homem é tão bom quanto a sua palavra. Por isso que é necessário que o homem não seja dúbio no que fala. É necessário que o homem tenha disposição de manter aquilo que ele fala até o fim. É preciso que ele seja confiante que todas as coisas que ele está dizendo são a verdade, para que ele não seja pego em um momento de fraqueza ou fraqueje frente àquilo que ele diz. Nós precisamos manter essa parada. É importante que os homens vão até o fim naquilo que dizem. Porque toda a sociedade espera isso da gente. É claro que mulheres precisam manter a palavra também, como eu disse no início. Mas isso é uma coisa muito mais importante pelo homem, pelo nosso impulso de formar grupos grandes. As mulheres buscam sempre uniões mais individuais, um a um. Os homens buscam grupos coletivos, então a gente está sempre avaliando um ou outro aquilo que é útil para o grupo. Dessa forma, manter a palavra é uma coisa útil para o grupo. Então nós apreciamos isso nos outros homens. Então o que eu quero falar para você é que muitas vezes, talvez você tenha iniciado sua vida com um pai que te prometeu muitas coisas e não cumpriu nada. Ou então o pai que falava algo e era dúbio e mudava de uma hora para outra. Eu sei que isso afeta demais a gente. Eu passei por isso. Eu tive um pai assim. E isso criou muitas tristezas no meu coração. Mas isso não pode significar que nós aceitemos esse comportamento errado em nossas vidas. Ainda que você não tenha tido um pai firme para te mostrar isso, é o que eu estou te dizendo e o que eu estou te ensinando agora. Você precisa manter sua palavra sempre. Você precisa ser reto. A palavra do homem não faz curva. Isso é muito importante. É um ditado popular, mas que é muito importante. A palavra do homem não faz curva. Ela é reta, ela segue e vai até o fim. Mantenha a sua palavra. Se acostume a fazer isso, que as pessoas vão começar a te olhar de uma forma diferente, elas vão te respeitar de uma forma diferente e você vai ser apreciado pelas pessoas ao seu redor, por aquelas pessoas que você tem convívio. Você vai se tornar uma pessoa querida aonde você quer que esteja. Porque uma das coisas mais difíceis que nós temos é criar uma reputação. Muito difícil. Talvez criar uma reputação demore anos, mas ela pode ser perdida no estalar de dedos. Você pode fazer a sua vida fazendo certo. Mas no dia que você comete uma falha grave, você vai ser visto por aquela falha. Você vai ser conhecido por aquela falha. Então, mantenha a sua palavra. Porque a reputação. Se você depende do seu trabalho, algumas pessoas vão te indicar para outras. Vão falar assim: pode ir ali no fulano, que o fulano é bom. Vai que ele é bom. Criar isso é uma das coisas mais difíceis. Mais difíceis. E você pode perder isso definitivamente e se queimar com um grupo muito grande de pessoas se você não mantiver a sua palavra. Se você é dúbio, se você fala uma coisa e faz outra, a sua vida vai se tornar muito difícil. Tanto nas relações interpessoais, quanto nas relações de trabalho, de contrato e principalmente em amizades e na sua vida pessoal com sua esposa. Pois a sua esposa precisa que você seja uma pessoa decidida. Ela precisa ter a confiança de que aquilo que você vai falar, você vai cumprir. A sua esposa precisa confiar que seja aquilo que você diga, você vai manter até o fim. Isso é extremamente importante para nós homens. E a gente tem que voltar a cultivar isso na sociedade. Antigamente, se o homem falava... Eu lembro que eu vi um filme. Era um filme do... que é bem interessante.
pegava a história de H.G. Wells, da Máquina do Tempo, e juntava com a ideia do Jack o Estripador. Em determinado momento, o Jack Stripador viajava para o futuro, né? Ele vinha para os tempos atuais. E o cara da máquina, que inventou a máquina do tempo vinha atrás dele, na máquina do tempo. E ele precisava de dinheiro, ele não tinha dinheiro, né? E o que, que ele faz? Ele tenta empenhar numa loja um relógio de ouro que ele tinha. E quando ele está tentando empenhar, o cara da loja fala: Acho que é ouro mesmo, me dá um documento para eu ver se isso aqui é ouro. E o cara fica indignado, ele fala: Meu senhor, eu lhe garanto com a minha palavra que isso aqui é ouro de verdade. E o cara: Não, mas isso aqui não quer dizer nada para mim, não sei o quê. E você via o conflito que existiu naquele momento. O cara da máquina do tempo, que inventou a máquina do tempo nas décadas passadas e que viajou para os dias atuais, ele vinha de uma sociedade em que empenhar a palavra era a coisa mais importante da vida de um homem. Demonstrava segurança, demonstrava a honra e o caráter desse homem. Então, por isso que quando o cara fala que duvida do que ele diz, ele se sente extremamente ofendido. E nós precisamos voltar a ter isso na nossa sociedade, nas nossas gerações. A gente precisa voltar a ter uma palavra tão firme e tão poderosa, de forma que aquilo tenha tanta validade quanto um contrato escrito. É isso que falta na gente. E é isso que a gente tem que buscar. E é isso que eu quero ensinar para você, jovem. São esses valores que eu estou tentando resgatar e que eu quero que você tenha na sua vida, pois só vai te fazer bem. Tá certo? Encerramos a aula aqui. Semana que vem vamos ter novas aulas. E eu espero que vocês gostem. Deixem comentários. Lembrando que tudo que eu digo aqui é fundamentado por artigos científicos que estão na descrição do vídeo. Tá certo? Fiquem na paz, meus filhos.